Queria agradecer ao Tomás ou ao Alisson, que vai me ajudar na apresentação, porque mexer com microfone, acelerador de slide e ponteira laser, não dá, né? 3. 2 eu ainda não consigo. O seguinte, por favor. Bom, aqui é para lembrar o passado dos meus vínculos com a pastoral familiar. Se a primeira semente foi lançada de uma pastoral da pessoa idosa nesse país, ela foi na CNBB, na campanha da fraternidade de 1994, que era E a Família Como Vai, e eu fui convidado, não me pergunte por quê, mas algum dia lá para frente eu dou testemunho. Aqui fica pelo convite só. E aí eu caí numa mesa com Dom Luciano Mendes de Almeida, Frei Almir Guimarães, que era o franciscano secretário-geral da Pastoral Familiar, Dom Aloísio Pena, já falecido, que era o coordenador da Pastoral Familiar, e a doutora Zilda Arnes. Alguém tinha que falar de idoso, em 94. E ali, quis a vontade de Deus que eu lançasse as primeiras bases para que hoje essa Pastoral da Pessoa Idosa em nível de Brasil. Então, meus vínculos com a Pastoral Familiar já data de praticamente 29 anos. Né? Eu me sinto muito feliz aqui com o convite, me sinto muito feliz aqui também com meus companheiros de comissão de bioética, que são pessoas maravilhosas. Nós tivemos, não parece, mas remotamente, inúmeras reuniões em temas polêmicos e difíceis nesses últimos 2 anos, né? E tudo começou para mim aqui, nesse primeiro evento, que teve uma coincidência. A luz queimou e o transformador queimou antes de eu falar também. A diferença é que hoje é um pendrive, a gente coloca no notebook e ele funciona. Naquela época é slide de caixinha. Então não tinha outro projetor. Até arrumar outro projetor em Brasília foi difícil. Feitas essas observações iniciais, pode passar o seguinte, por favor. Já foi falado aqui pode ir teclando, que o Dom Ricardo e o padre que nos antecedeu colocou os 3 eixos. Pode passar o seguinte. A doutora Maria Emília, com grande brilhantismo, já falou na questão do início da vida. O seguinte, eu vou falar nessa questão de final da vida, e à tarde o seguinte, né, não tem como ficar de fora, Dom Ricardo já colocou, a questão das políticas públicas também. O seguinte, já foi falado, pode passar o seguinte, nesse eu vou me parar um pouquinho. Eu queria fazer algumas observações antes de eu começar a palestra. Primeiro que eu sou geriatra, né? E na oportunidade o secretário-geral da CNBB era Dom Damasceno. Ele falava, doutor, o senhor tem que deixar o geriatrês e o gerontologês de lado e falar em português. Então, eu vou pedir permissão aqui aos profissionais de saúde, colegas que estão aqui, em especial os médicos, para eu poder usar uma linguagem coloquial. Tá? Também gostaria de pedir licença e permissão aos religiosos e religiosas, que para falar de todos esses temas aqui, eu teria que usar alguns documentos da igreja. E é evidente que eu não sou um religioso e uma religiosa e não tenho o conhecimento como tal, mas vou usar disso, em especial, alguns slides que foram usados na campanha da fraternidade. E, por fim, nessas observações iniciais, vejam que tem 9 itens. Eu não vou discorrer eles no sentido de 1 ao 9. Eu vou falar e vai aparecer transversalmente, ou seja, espontaneamente, durante a apresentação. Então, eu não vou... E tem um, que nem está ali, bioética e geriatria, assim por diante. Tá? E, para completar, com muita humildade, eu queria dizer que é muito mais fácil estar aqui em cima, fazendo uma palestra sobre final de vida, do que acompanhar uma pessoa no final de vida. Qualquer um de nós, tá? Acho que todo mundo aqui já viveu nessa situação, inclusive a nossa pessoa, tanto com pessoas de pouca idade, como foi o meu caso durante a pandemia, como com pessoas de mais idade. Então, se um momento ou outro parecer que é fácil, não é. Realmente, aqui com projeção de slide, essa maravilhosa plateia, não é? O Dom Ricardo que nos abençoou, o canto maravilhoso, isso é uma coisa.
mas ficar do lado de uma pessoa em final de vida, independente do tempo que ficar, é uma missão que só merece o céu quem está do lado, junto com quem está indo. Feitas essas observações, vamos ao primeiro item. Olha, você pode teclar para mim, por favor? Parto de uma premissa básica. Tá? Pelo lado religioso, através de São João Paulo II, e pelo lado técnico-científico, desse professor, que é o maior catedrático hoje, o maior nome da ciência da Universidade de Harvard. João Paulo II, a vida sobre a Terra é uma parábola, com um começo e um fim. O cientista, professor Dr. Jorge, as pessoas são mortais. Sem eu falar essa questão básica, vindo da ciência e da religião, a gente pode entrar naquilo que a doutora Maria Emília colocou, ser pego de surpresa pela cultura de morte, que é o que a gente, entre aspas, vai combater aqui. Vai passar o seguinte. Final de vida me foi facilitado um pouco, porque 2 personalidades mundiais, cada um na sua característica, tiveram um final de vida que eu costumo dizer, eu tive um professor que ele falava o seguinte, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, quando eu chegar no ponto, eu vou utilizar um pouco do Pelé, do fim de vida dele, e um pouco do fim de vida também do Papa Bento XVI, como foi falado aqui pelo Dom Ricardo. Os desafios são imensos, mas os avanços maiores ainda. Talvez eu me apegue nessa questão de final de vida, muito mais nos avanços, muito mais naquilo que evoluiu para o bem, do que os desafios que foi colocado na questão do início da vida, que é o grande tema de debate pela doutora Maria Emília. O seguinte, final de vida não tem só para o Pelé com 84 anos, ou com o Papa Bento XVI com 90 e tantos. Teve subitamente, agora em janeiro, para o vocalista de um grupo de pagode com 48 anos. E de conhecimento de todos vocês, teve um final de vida difícil, e todo mundo conhece, porque acompanha nas redes sociais católicas, o Carlo Acutis, que foi um adolescente católico italiano, que em 2006 morreu de leucemia, aos 15 anos de idade. Então, o final de vida existe. Para quem está no final da vida, em termos populacionais, estatísticas populacionais, mas em qualquer idade, desde que tenha uma doença, e essa doença pode ter na sua história natural um transcurso de final de vida. O seguinte. Bom, como eu falei que eu ia pegar salteado, a questão do envelhecimento populacional traz dados muito interessantes. Aqui a última pesquisa do IBGE de 2022, quer dizer, publicada em 2022, porque estamos vivendo o censo de 2022, que deve ser publicado até julho, agosto agora de 2023, em que mostra que a população de pessoas acima de 60 anos do Brasil é 31 milhões. Seguinte. O que chama atenção já de cara é que a expectativa de vida para mulheres é de 80 anos de idade, ao nascer, e os homens, ao nascer, 73 anos. Continuam, desde que eu me formei em 1980, e já fazia especialização em geriatria, há diferença que mulheres vivem mais do que homens. Eu trago uma imagem ou outra, porque o tema é desafiador, então, para descontrair, sempre tem uma imagenzinha de alguém que tem uma aceitação maior pela população. O seguinte, mas o que interessa aqui para nós é o seguinte, eu espero ver o que vai acontecer esse ano. É a expectativa de vida de quem chega de acordo com a idade, não ao nascer. Então, vamos pensar o seguinte, quem chega a 60 anos, tá? Quem está na faixa dos 60 anos aqui, levanta a mão. Então, a estatística do IBGE diz o seguinte, dá para voltar um? Se eu fosse me apegar ao nascer, tá, os homens aos 60 anos viveriam mais 3 anos só, a média 73, passa o seguinte, o que eu quero mostrar é o seguinte, que a expectativa de vida de acordo com a idade, ao atingir 60 anos, é um novo cálculo, se espera que vá viver mais 22 anos, tá? Então, a expectativa de vida de quem nasce nos cálculos epidemiológicos
E a expectativa de vida que está sendo, que importa para cálculos de aposentadoria, cálculos de vida, e agora eu vou àquilo que me trouxe aqui. Aos cuidados de fim de vida é aos 60 anos. Bom, pode passar o seguinte. Porque é o seguinte, a expectativa de vida do brasileiro cresce em qualquer dado, seja do IBGE, contagem populacional, empresa de pesquisa, o que for. Só que esse dado é real e os dados que vão ser publicados pelo IBGE a partir de maio, junho, vão só confirmar. O brasileiro vive mais, só que passa mais tempo doente. Isso é em geral, para todos nós. Então, pode passar o seguinte. Esse dado aqui, que esse jornal Ligo mostrou, já em 2003, tá, ele está plenamente válido, que é o seguinte, o brasileiro vive, vamos supor que nem foi feito o cálculo aqui, 85 anos de idade, seja homem ou mulher, tá? Ocorre que, em média, os últimos 10 a 15 anos, ele passa com alguma incapacidade, ou várias. Não consegue comer sozinho, beber sozinho, ir no banheiro sozinho, lavar o rosto sozinho, sair da cama sozinho, a urina está solta, a fezes não controla, e isso é um desafio para todos nós. Não deixa de ser, populacionalmente falando, cuidados de fim de vida. O seguinte, esse slide aqui mais próximo mostra a comparação. Imaginemos, tá, que a pessoa viva até os 56 anos de idade, vamos arredondar, 60 anos, uma mulher aqui no Brasil, e vai viver até 80 anos, até, nesse caso aqui, 72, que é o slide de 2003, aliás. Ela vai passar esses últimos anos de vida, que essa parte aqui não está em lilás, com alguma limitação. O que ocorre em alguns países, e aí é muito importante, o que vocês vão debater à tarde, e que tem políticas públicas a favor do idoso e do envelhecimento. Tá? No Japão, a pessoa só passa os últimos 3%, ou seja, os últimos 2 ou 3 ou 4 anos de vida, com alguma limitação. Essa parte branca aqui. Ela vive 76, 77, 80 anos, sem nenhuma limitação de vida. Sem ter ninguém que a leve no banheiro, sem ter ninguém que troque de sua roupa, sem ter ninguém que vai receber sua aposentadoria no banco e assim por diante. Tá? Isso também, só que essa situação do brasileiro não é uma consequência só do Brasil. A grande maioria dos países ocidentais, a Espanha, que agora está na moda por uma série de circunstâncias, e o Canadá, que é reportado como a melhor saúde pública do mundo, o perfil deles, na última fase de vida, também tem um certo grau de dependência. Aquilo que eu estou falando. Como está escrito aqui, a pessoa não consegue andar sozinha, não enxerga direita e assim por diante. Isso é cuidados de fim de vida. E nessa questão, é muito significativo que eu gostaria de colocar, porque, pode passar o seguinte, por exemplo, uma pessoa que pega a doença de Alzheimer, todo mundo sabe que ela tem a fase leve ou inicial, a fase moderada e a fase final. Hoje, esse slide está superado porque não é 9 anos de evolução, às vezes é 19, às vezes é 29. Até aqui ela está convivendo dentro da casa. Aqui, vamos dizer, é a parte intermediária. E eu pergunto, quem é que vai cuidar da fase final, fase grave, que não deixa de ser cuidados que a pessoa, além de não ter memória adequada ou não ter memória nenhuma, ainda tem os chamados limitações ou perda das chamadas atividades de vida diária. Não anda sozinho, não come sozinho, não lava o rosto sozinho, as chamadas AVDs. Então nós temos que ter, de alguma maneira, pensar no todo. Seguinte, resumindo, o momento que nós vivemos no país, Brasil, eu me preocupei em trazer quase só slides de dados brasileiros, são novas pessoas, novas famílias, novas pessoas idosas e novos desafios. Eu já vou para a segunda pergunta. Com as mudanças sociais, com a rápida transição demográfica e com a reconfiguração na família, não vou entrar nessa questão que vocês são professores, eu estou aqui para aprender, quem irá se responsabilizar por esse cuidado? Quem vai cuidar dessas pessoas? O meu avô,
o pai do meu pai, teve 12 filhos. Então, tinha mulher e filho de sobra para cuidar, né? Eu tenho um filho que perdeu 2 durante a pandemia e agora nasceu 1. Então, eu tenho um filho, tenho um neto só. E as outras 2 minhas filhas ainda optaram, por enquanto, por não ter filhos. Então, eu estou pensando, se eu tiver um derrame e ficar paralisado, logicamente vai ter uma certa dificuldade para cuidar. Agora eu penso, quem tem menos filhos ainda, quando chegar lá para frente? Eu estou falando a questão de filhos, porque nos slides a seguir eu vou chegar nesse tópico. Seguinte. Vejam bem, esse estudo ainda é válido até hoje, tá? Nós usamos em estudos de geriatria, estudos de gerontologia para cuidados tanto de idosos, quanto de pessoas portadoras de necessidades especiais, quanto de criança. O cuidado é feminino. Isso é uma definição nítida e clara. Então, qual é esse estudo feito? Com o que ele mostra resumidamente? 98% de quem cuida é alguém da família, nesses cuidados de fim de vida. Predominantemente é do sexo feminino. Tá? A maior parte é formada por esposas, seguida pelas filhas. E os estudos mostram o seguinte: as esposas e filhas são cuidadoras preferenciais, não por serem filhos ou esposas, mas por serem mulheres. Acredita-se que elas tenham mais paciência e dom também para realizar o cuidado. Então, é uma situação que nós vivemos de um momento, é a cara nossa aqui. Seguinte. Muito bem, e como se comporta a mulher brasileira, segundo esse site de beleza e elegância? Olha, o mesmo site de beleza e elegância ligado a um certo grau de feminismo, olha o que ele coloca. No Brasil, as mulheres se preocupam mais com a família do que com o dinheiro. Então, em primeiro lugar, eu vou mudar aqui, 84% delas, a prioridade não é a atenção, é o cuidado com crianças e familiares. Para descontrair um pouco, né? Em segundo lugar, ficou a preocupação com o peso. Ó, se a doutora Maria Emília pôde falar lá de pisar no pato, né? Então, posso descontrair também um pouco aqui. Em terceiro lugar, só o dinheiro. O que mostra que as nossas esperanças são muito grandes, de acordo com as expectativas que nós temos para um final de vida, qualquer que seja. Tem quem se preocupa conosco. Isso que eu acho que é o mais importante. O seguinte, por falar em feminismo, está aqui, já que a gente tem a mesma opinião em comum, eu não preciso reportar, e mostra um grande erro do movimento feminista mundial. Essa escritora chilena, que é a maior escritora latino-americana que mais vendeu livros na história, diz os chilenos que vendeu mais do que Paulo Coelho, né? Olha só, é dela que disse, não é o doutor João Batista, não é ninguém da pastoral familiar. Uma grande falha do movimento feminista foi esquecer as mais velhas. O feminismo focou nos jovens e nas mulheres em idade de reprodução. É ela que está dizendo, depois dos 50 anos, passamos a ser ignoradas. Tá? Falamos sobre mulheres até a menopausa. Depois é como se desaparecêssemos. Tá? Quer dizer, eu faço a pergunta, depois de 50 anos, acabou a vida para a maioria que está aqui? Vamos fazer uma continha? Vocês que são mulheres, quem tem mais de 50 anos, levanta a mão nesse auditório. Tá, então, está aí um alento, que pelo menos há algumas necessidades que a gente está combatendo, porque o cuidado passa por isso aí em questão de final de vida. Seguinte, um item que me chama muita atenção, e vai ser falado à tarde, me perdoe os palestrantes da tarde, em particular o meu amigo doutor João, aqui de Campinas, a necessidade de uma política pública no país, de climatério no país. São 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa. 30% da população brasileira. Tá? A maioria dessas mulheres, a esmagadora maioria, depende da rede pública de saúde e não tem uma política lidada a questões de climatério e menopausa. Se debate muitas questões de início de vida, mas na rede pública não tem. O que há, tá? Há um projeto de lei, esse aqui, o 5602 de 2019,
que ia ser colocado nas unidades básicas de saúde atenção muito especializada a mulheres menopausa. É apenas um dos itens para chamar a atenção. Existem várias realidades, eu podia trazer inúmeras, estou trazendo apenas para poder ilustrar algumas delas. O seguinte. Bom, políticas públicas de atenção ao idoso. Como é que está isso? Tá? Eu não vou entrar nos detalhes, mas para dizer que... Pode passar o seguinte? Pode tocar o seguinte? Tá. A Política Nacional de Saúde do Idoso, tá, é de 1999. Então, se a minha conta não estiver errada, ela passou por 2 governos Fernando Henrique, passou por um governo Itamar, Lula 1, Lula 2, enfim, tal. Então, não é culpa de um sistema que nem estão querendo se acusar. Não, me desculpe que eu vou falar, porque eu estou na área há 42 anos. Não há programa para idosos ou pessoas que tenham dependência desse país. As atenções são focadas por situações, são a iniciativa não governamental, algumas obras de igreja, enfim, é que dão atenção a essas pessoas com necessidade de dependência. Se for idoso, pior ainda. Alguém me cita um centro público para cuidar de portador de Alzheimer, não vou falar nem em fase final, em fase moderada. Alguém me cita algum centro público para cuidar da pessoa que hoje tem um derrame e amanhã precisa fazer fisioterapia todo dia? Onde nós temos isso? A fisioterapia, em geral, funciona assim: 3 dias por semana, o veículo da UBS vai e leva, e a pessoa tenta fazer o melhor que pode, né? com muito boa vontade. Pode teclar outro? É a mesma situação que a questão de dependência. Pode passar o seguinte? Outro estudo que mostra, aí para entrar na questão do preconceito e dos cuidados, tá? Familiares e mesmo as pessoas idosas, diz o seguinte: o grande problema do relacionamento intergeracional, essa palavra é bonita, né? Intergeracional, tá? São mais ligados a doenças e limitações físicas, ou seja, cuidados que aqui pode ser de fim de vida, do que propriamente devido à pessoa do envelhecimento. Se convive muito bem com pessoas idosas, sadias, sãs e rígidas. Nós temos programas maravilhosos, partindo do SESC para todas as prefeituras, que é uma realidade e é uma necessidade, está muito bem contemplado. Excursão, baile, atividade física. Mas, para quem está com dependência física, nós praticamente não temos nada. Seguinte, só complemento o que eu falo, não vou repetir e ler, que a professora Maria Lúcia Leblon, que é uma das especialistas nessa questão de envelhecimento e dependência a partir de determinadas idades, mostra que não temos política pública não só para pessoas idosas frágeis, mas para qualquer pessoa frágil. Nós não temos políticas públicas. Então, me perdoe, eu tenho invadido a parte de vocês da tarde, mas não tem como falar em final de vida se eu não falar, se eu transversalmente eu não tocar alguma coisa em políticas públicas. Seguinte, sugestão que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e o grupo de especialistas, que é um grupo que orienta as ILPIs, antigamente chamada de asilo, mandou para a equipe de transição, que era tentar implementar, de alguma maneira, a criação de uma política nacional de cuidados continuados. Seguinte, bom, aí nós recebemos a resposta e depois isso apareceu nos jornais, as medidas do governo desse governo que iam tocar agora. Não vou ler todas as 10, mas eu quero destacar 2. A número 6, fortalecer a saúde da mulher, da criança e do adolescente. E a do idoso? Pergunto eu. Tá? Melhorar a saúde indígena. E os cuidados paliativos e os cuidados no fim de vida? Pergunto eu novamente. Seguinte. Vai passar outro. Bom, para isso, a CNBB, por isso que ao início eu pedi licença aos religiosos e religiosas para citar documentos da igreja. Aqui 2 campanhas da fraternidade que falou de cuidado. Tá? Nós estamos alertando isso já há tempo. Em 2003, com a campanha da Fraternidade de Pessoas Idosas, e em 2008, quando eu conheci
hoje Dom Ricardo, na época Padre Ricardo, a campanha da fraternidade, fraternidade e defesa de vida. Então, logicamente que, por conhecer alguma coisa e ter ajudado em parte no texto base, poderia colocar inúmeras situações, mas eu vou destacar poucas devido ao horário. Seguinte, lá já foi colocado, e esse slide foi confeccionado pela pessoa do ex-secretário executivo da campanha da fraternidade, o padre Vanzello, que era aqui de Taubaté, e a nossa pessoa, que tinha que ter, de alguma maneira, algo colocando entre cuidados e o caráter espiritual da existência humana. Pode passar o seguinte. Aí nós começamos a discernir, e na campanha de 2008 foi colocado essas questões de uma maneira mais profunda. Discernimento entre os caminhos de vida e os caminhos de morte. A morte humanamente vivida, que é a ortotanásia, eu vou citar algumas vezes aqui, os dois grandes exemplos são Papa hoje São João Paulo II e Papa Bento XVI. Tá? E uma diferença que eu gostaria de colocar para vocês, que é onde o cuidado entra com toda a sua intensidade, que é a diferença exata entre a morte e o morrer. Pode passar o seguinte. Então, está aqui a referência, página 115 do texto base da campanha Fraternidade de 2008. Morte é diferente de morrer. A morte é um fato, um acontecimento inevitável, inacessível à compreensão humana, da qual só cabe uma coisa: resignação. O morrer é um processo. Daí, quando me pediram para falar final de vida, então eu vou ter que falar, eu vou deixar de lado os debates acadêmicos, e por isso eu pedi licença aos especialistas aqui, que já tem uma caminhada, para não ficar debatendo eutanásia, falando em distanásia, enfim, mistanásia e outras coisas. Eu preferi trazer uma coisa prática do nosso dia a dia para poder colocar para vocês naquilo que evoluiu. E morrer é um processo, é uma vivência existencial incomunicável, insistentemente desafiante, é o que nós estamos tentando fazer aqui, que pede uma atitude interior. Entretanto, assim como se sucede com a dor, é uma vivência individual, e aqui vem, e pode ser amparada em uma interação com pessoas queridas, e tem um acréscimo, e com equipes de saúde. Que a gente tem que começar a entender que foi levantado pela campanha da fraternidade. Então eu vou exemplificar, acho que esse gráfico me parece que seja de compreensão para todo mundo. Pode passar o seguinte. Bom, então como é que a história natural, a evolução de uma doença natural, que é o câncer, como foi o do Pelé, como foi o do Carlos Acuti. O câncer ele tem um período, aqui, não foi colocado o tempo, porque tem câncer de evolução de 6 meses, como tem um amigo médico meu, como tem câncer, eu tenho um amigo meu da igreja da minha cidade, Coronel Procópio, que ele foi optado por ele não fazer nenhum tratamento do câncer de próstata e já está há 5 anos tocando a vida. Então, mas o câncer, em geral, tem essa história. No começo, seja com químio, com radioterapia ou qualquer outra coisa, ele fica estabilizado. Quando começa o estado geral de saúde, aquilo que todo mundo conheceu na pandemia por comorbidades, outras doenças paralelas, tá? A deterioração do paciente, da pessoa, é rápida. Tá? E tem que se cuidar. Ninguém pode deixar cuidado, não é só cuidar e levar para o oncologista. Tá? Vocês têm um exemplo aí, já vão pensando nessas pessoas que eu citei e alguns da família de vocês que viveram isso. O seguinte, outras doenças que são muito comuns na comunidade, doenças do coração e do pulmão. Mesma coisa, não coloquei se é 5 anos, 10 anos ou 15 anos. É conforme o gráfico do brasileiro lá dos últimos anos de vida. Como é que ele evolui no final de vida? A pessoa vai deteriorando a saúde, mas não vai morrer. Ela tem descompensação, vai para a UTI, volta para casa. Descompensa de novo, vai para a UTI, volta para casa. Está tocando a vida normal, de repente, tem uma dor no peito, angina, não sei o quê, volta para casa, e assim por diante. Feito de descompensações, também tem que cuidar. Porque nesse tempo que a doença vai piorando, ele vai perdendo os seus movimentos para realizar as chamadas atividades de vida diária, que eu já falei, e acho que todo mundo já fixou a questão de comer sozinho, andar sozinho, lavar o rosto sozinho. Seguinte,
Não menos importante, as doenças tipo Alzheimer e as chamadas doenças degenerativas cerebrais, que aí sim é uma coisa mais lenta. Às vezes eu tenho pacientes que estão há 25, 30 anos, evoluindo para a piora dessas doenças, praticamente estão em vida ou estado vegetativo permanente e alguém tem que cuidar. Então não tem... aí eu faço um parênteses, que eu aprendi na campanha da Fraternidade de Pessoas Idosas, com um padre vinculado a Caritas do Brasil, que falou: doutor, o senhor tem que parar com essa história, é muito ideológico isso de tem que ensinar todo mundo a dar o peixe. O senhor tem que entender, humildemente reconheço aqui, que cuidar de pessoas ora tem que ensinar a dar o peixe, ora tem que dar o peixe, ora tem que pescar junto, ora tem que proteger o rio, e ora tem que fazer tudo junto. Então nós temos que, de alguma maneira ou de outra, alguém vai ter que cuidar. E não pode ser os voluntários da Pastoral da Saúde, da Pastoral da Familiar, da Pastoral da Pessoa Idosa, tá? E os governos. Então, à tarde, que se coloque na agenda de vocês, cobrar os governos, quaisquer que sejam, porque isso é tripartite, do município à nação, programas de cuidados, tá? Porque se todo mundo for colocar o que estão pensando agora, que eu estou vendo, só na prevenção, é como se ninguém ficasse doente ou dependente. Seguinte, outras duas campanhas que falou diretamente de cuidado. As campanhas de 2012, tá? Que a saúde se difunda sobre a terra, fraternidade e saúde pública. E a de 2020, que passou desapercebida devido à pandemia, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Olha como a igreja está anos-luz à frente das políticas públicas. Se nós somos, já ouvi uma vez falar isso, anúncio e denúncia, só aqui eu estou mostrando desde 2003, que nós estamos nessa luta aqui, e nada sai do lugar. O seguinte, muito bem, esse aqui é um slide, não é meu, por isso que eu trouxe aqui, eu tenho a ética de palestra, de designar de quem que é, não custa nada citar a idade do outro, mostrar a idade dos outros, desde que cite de quem é. Esse aqui é da campanha da fraternidade, que a saúde se difunda sobre a terra. Não vou ler tudo, só vou aqui. O paradigma do cuidado. Tá? O samaritano deixa interpelar pela necessidade do outro, se coloca em suas mãos. E as ações do bom samaritano, que todo mundo conhece aqui, a passagem, se expressa nos verbos ver, compadecer, aproximar, curar, colocar no próprio animal, levar à hospedaria e cuidar. Cuidar. Seguinte, outra aqui, que na mesma sequência de slide. Atitude revelada em 7 verbos. Cuidar, mensagem do texto base da campanha da fraternidade, que a saúde se difunda sobre a terra. Esse verbo expressa o conjunto da intervenção do samaritano. Cuidar passa a ser uma missão, falado aqui pelos 2 religiosos que nos antecederam. Tá? Pois as pessoas, dadas as suas ações no decorrer da investigação, gera compromisso. Tá? Seguinte, da dignidade de viver e morrer, de viver e de nascer, brilhantemente já foi falado pela doutora Maria Emília. Me coube um desafio de final de vida. É um desafio amar um paciente, tá, uma pessoa em fase terminal, sem exigir retorno, porque pela premissa básica que eu coloquei lá, todo mundo sabe, vai vir a falecer. Tá? O desafio é querer comparar com a gratuidade com quem se ama um bebê. Tá? Num contexto social, já relatado aqui pelos que me antecederam, em que tudo é medido pelo mérito. Então, a campanha da fraternidade coloca, eu trouxe para vocês, como fomos cuidados para nascer, segundo a doutora Maria Emília, os 2 primeiros anos, praticamente, a criança depende quase de tudo, né? Também precisamos ser cuidados para morrer. Cuidar fundamentalmente é sermos solidários com os que hoje passam pelo que se chama dos vales da sombra da morte. Amanhã poderemos ser nós. O seguinte. Aí vem o lado
bom, o lado da esperança, o lado que a gente pode ter pessoas de compaixão, pessoas que cuidam, pessoas que incentivaram esse cuidado, mesmo no maior dos moribundos de fim de vida. E uma delas, a maior referência mundial nos cuidados paliativos, a dama Cicely Saunders, né? E a gente ficaria aqui, principalmente a Maria Emília e a Lenice, que fizeram bioética, que é uma pessoa que, de varrer o chão de um hospital inglês, se tornou médica para cuidar de moribundo, e é a grande dama de cuidado, em especial de cuidado paliativo, né? Aqui, ela, na época que trabalhava jovem no hospital na Inglaterra, e aqui já mais no fim da vida, sempre cuidando de pessoas. E essa frase dela é célebre: abre textos, fecha textos, introduz palestras e monografias. O sofrimento humano é intolerável somente quando ninguém cuida. O seguinte. E aí, ela que é a dama, grande dama dos cuidados paliativos, vou resumir, que só de cuidado paliativo aqui, no dia 4 e dia 5 não daria, a gente teria que passar até o carnaval aqui falando deles. Então, eu vou tentar resumir em 3 minutos o que são cuidados paliativos. É uma abordagem que melhora a qualidade de vida, seja de adultos, crianças e suas famílias, e que estão enfrentando problemas associados, tá, às doenças ameaçadoras da vida. O cuidado paliativo, toda a lógica dele é baseado nisso: prevenir e aliviar o sofrimento. Já que a gente vem falar aqui de final de vida, tem que falar, pelo menos de alguma maneira, que se tem esperança de alguém aliviar o sofrimento. E ele não é tratado só pelo lado médico, pelo lado técnico, pelo lado científico. Ele é cuidado de ordem física, psíquica, social e a dimensão espiritual também. Todas juntas, porque isso forma um ser humano. Seguinte, o ano passado teve um congresso no Vaticano, isso aqui eu peguei no Vaticano News, da Pontifícia Academia para a Vida, um congresso mundial no Vaticano sobre cuidados paliativos. Das várias mensagens do Papa Francisco, eu trouxe 2 aqui para reforçar para vocês a ideia que nós temos esperança e temos possibilidade de ter dignidade no nosso fim de vida, qualquer um de nós aqui. Os tratamentos paliativos demonstram, no âmbito da medicina, a consciência de que o limite não deve ser apenas combatido ou adiado, mas também deve ser reconhecido e aceito. E olha, isso não significa abandonar as pessoas doentes, mas estar próximos delas e acompanhá-las nessa difícil provação do final de vida. Seguinte, lá atrás, quando São João Paulo II era Papa, na carta encíclica Evangelium Vitae, ele já citou isso. Quando a morte se torna anúncio iminente e inevitável, pode-se, em consciência, renunciar a tratamentos que dariam somente prolongamento precário e penoso à vida, sem, contudo, interromper os cuidados normais. O que é esses cuidados normais? Toda a ciência dos cuidados paliativos. Não faltar alimento, cuidar, não deixar ter ferida, dar amor, dar carinho, e vai por aí por diante. Tá? Eu não vou ler o de baixo, que é repetir em outras palavras que está escrito acima. O seguinte. Bom, inevitavelmente, para quem cuida, para a família e principalmente para a pessoa, isso tem um grau de sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. Pode bater a tecla. Ninguém consegue cuidar disso sozinho. Seja em hospitais, seja em casa. A professora Cicely Saunders colocou um nome, chama hospice. É onde se cuida da pessoa. Pode ser no hospital, pode ser no asilo ou ILPI, pode ser na própria casa, mas tem que ter uma atenção multidimensional, porque muitas vezes a qualidade de vida que se pode dar no final de vida para uma pessoa é única e exclusivamente atenção espiritual. Então, a gente tem que ter todo o contexto. Aqui, ninguém é dono da verdade. É como se fosse uma orquestra. Todos os instrumentos são importantes aqui. Médico não é mais do que enfermeira, enfermeira não é mais do que assistente social, assistente social não é mais do que religioso, capelão, qualquer coisa que o valha. O seguinte, não vou ler, também no meio da pandemia,
foi escrito pelo Papa Francisco essa carta, a Carta Samaritana Bonus, sobre os cuidados, isso é recentíssimo, tem 1 ano e meio no máximo, de pessoas em fases críticas e terminais de vida. Tá? Então, uma série de situações, são 8 ou 9 páginas, tá? Que fala sobre sofrimento. Vocês vão acreditar que aquilo que eu vou dizer para vocês, que ele aprovando mais ou menos tudo aquilo que eu estou querendo dizer aqui, porque se eu for ler linha por linha, tá, o estômago de todo mundo aqui já ronca, eles vão falar, o doutor está falando bem, mas eu estou com fome. Então, vamos seguir. Seguinte. O lado tenebroso do envelhecimento, e que foi tocado por várias campanhas, do envelhecimento não, do fim de vida, que foi tocado principalmente pela campanha da Fraternidade de 2008, Fraternidade e Defesa da Vida. O mal do século, que é a cultura de morte, muito já foi falado pela professora Maria Emília aqui. A negação da dor e do sofrimento, o suicídio, principalmente o suicídio assistido. Eu costumo dizer que, se a gente quer trazer boas mensagens, tem que trazer um pouco de tudo. Eu vou focar mais naquilo que tem de bom e de esperança, por aquilo que é polêmico. Isso aqui é polêmico, logicamente. Peço permissão e licença aos profissionais de saúde. A gente pode discutir isso nos observatórios de bioética que tem, principalmente do Regional Sul 3, que eu tive o prazer de conhecer as pessoas. Outros itens por aí. Mas acho que aqui, com uma plateia mista, bem heterogênea, acho que a gente não deve se aprofundar muito nessas questões e se mostrar naquilo que pode evoluir melhor. Seguinte. Os 3 obstáculos, segundo a carta Samaritano Bonus, que obscurece o valor sagrado de cada vida humana. O conceito errado, que a ideologia que hoje nos circunda está colocando um conceito equivocado de morte digna, que, segundo essa abordagem deles, não a nossa, cristãos, tá? Quando a qualidade de vida parece pobre, ela não merece ser continuada, então se descarta, das várias formas que tem que se descartar. O segundo item da carta Samaritano Bonus que colocou novamente, tentando introduzir na nossa cabeça essas ideologias que tem por aí, a falsa e errônea compreensão da compaixão, diante do qual um sofrimento que eu acabei de falar aqui para vocês, insuportável, justifica-se o fim da vida do paciente em nome da compaixão. E terceiro, não tão importante quanto os outros, mas igual, tá? O que se torna difícil conhecer o valor da vida, da própria vida alheia. É o que acontece nessa cultura de morte que nós estamos vivendo de vários meios. O individualismo crescente que induz os outros, né? O doente, o moribundo, as pessoas de fim de vida são ameaça à nossa liberdade. Imagine se as mulheres brasileiras, conforme o dado que eu coloquei ali, fossem optar por isso e no cuidado que tem que estar aqui. Imagina como seria as nossas cidades, as nossas ruas, os nossos bairros. Seguinte. Pode ir. Continuando nesse tópico mais polêmico, vou só no último item. Podemos ser curados de uma doença como mortal, mas não da nossa mortalidade. Ocorre muito, e a gente viu muito nisso aí, principalmente antes da pandemia, a chamada obstinação terapêutica, ou seja, a distanásia, adiando o inevitável, que, na verdade, acrescenta mais sofrimento à vida do que vida qualitativa ou quantitativa. Seguinte. Está aí um exemplo recentíssimo, setembro de 2022. Vocês, a grande maioria aqui, não conhecer o cineasta Godard, que recorreu ao suicídio assistido, que não tinha na França, e ele levou o suicídio assistido, ele foi fazer isso na Suíça. Para quem não lembra dele, mas a grande maioria aqui lembra, ele foi citado na música Eduardo e Mônica, daquela canção do Renato Russo e do grupo Legião Urbana. Tem um trecho lá que diz assim: Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e se decidiram encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Esse não é exemplo para a nossa juventude ver um filme do Godard com esse tipo de atitude de suicídio assistido. Está aqui para mostrar para vocês. Seguinte.
Aqui, a situação de eutanásia no Brasil. Em 3 linhas, me apegando no texto que o nosso grupo fez, e brilhantemente foi escrito pela doutora Maria Emília. Aqui são o texto original dela. Ao contrário, na Europa, a eutanásia não ocupa um grande espaço no debate público brasileiro, embora haja grupos de pessoas que os defendam, mormente a Sociedade Brasileira de Bioética. Ora, se eles defendem só naquele núcleo fechado, deixa para o nosso núcleo combatê-los. O que eu quero para você, nesse momento, é passar uma outra coisa, não um debate contra o núcleo da Sociedade Brasileira de Bioética, né? E, assim como na questão do aborto, assim como na cultura de morte e todos os outros itens, essa nova ordem mundial, que se pode dizer, seja lá o que for, a estratégia é a mesma. Considerar eutanásia, aborto, seja o que for, como normal, levar para as políticas públicas no âmbito dos governos para tornar legal, para daqui 5, 10, 20, 40, 50 anos, tornar moralmente aceitável, como já foi de uma outra maneira colocado aqui pela professora Maria Emília. Seguinte. Pode passar o seguinte também, a hora está adiantada. O cuidado individual, já que eu estou falando em cuidado. O que cada um aqui pode fazer para viver mais e melhor? Bom, primeiro item, hábitos de vida. A pessoa menos importante aqui são os cuidados médicos. Tá? E aqui eu trago uma frase de Sêneca, que viveu no ano 4 a.C. até o ano 65 depois de Cristo. O homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas o viver bem. Então, o viver bem é cuidar dos hábitos de vida. Vivamos nós quantos anos tivemos que viver. E olhem aqui, quando todo mundo acha que vai achar um geriatra, um médico, quem quer que seja especialista para aumentar a sua expectativa de vida, era 10% para se atingir longa vida após 65 anos de idade. O seguinte. Do Papa Francisco, em relação ao autocuidado. Quem cuida demais da sua vida perde. No que ele está se referindo? Ao cuidado exagerado, às maquiagens. Tá? E vou dar um exemplo claro e típico, muito claro para todo mundo aqui. Passa o seguinte. Ele está se referindo a isso aqui. Brasil passa os Estados Unidos, é o líder mundial no número de cirurgias plásticas. Tá? No Brasil foram feitas, no ano desse dado aqui em 2014, 1.491 cirurgias plásticas. Nos Estados Unidos, que é um país com mais população, 1.452.000. O que mostra uma preocupação desenfreada por os cuidados que o Papa Francisco está colocando e não os cuidados internos da pessoa. Seguinte, pode passar o seguinte, também não já foi falado. Outro item, muito bem colocado em relação a... Isso foi uma mensagem do Papa Francisco para o 30º Dia Mundial dos Enfermos em 2022. O doente, em qualquer idade, é mais importante que a doença. Se a gente se esquecer disso, não vai conseguir tocar a vida. O doente, em qualquer época, em qualquer lugar, o doente é mais importante do que a doença. Pode passar o seguinte? E esse ano nós teremos, daqui uma semana, hoje é dia 4, sábado que vem, o Dia Mundial do Doente, né? Introduzido por São João Paulo II, e que a mensagem é essa: trata bem dele, a compaixão. Né? Tá aqui o seguinte, aqui, possivelmente alguns de vocês, ou conhecidos de vocês, vão a Roma para participar do Dia Mundial do Doente, lá no Vaticano. Seguinte, final de vida em UTI, rápidas palavras também. Quanto tempo eu tenho ainda? Não, tá tranquilo. Pode passar o seguinte. A Covid-19 fez a gente mudar a nossa maneira de trabalhar dentro da UTI. Mais humana, mais ligada, mais comunicativa, não fugindo do familiar do doente, não fugindo do problema. Tá? É um dos legados disso aí, até porque 30% dos pacientes que foram entubados vieram a óbito.
Então, nós tivemos que aprender a dar notícia de óbito, conviver com o luto no dia seguinte, dar notícia de óbito, conviver com o luto, daqui 3 dias, dar notícia de óbito e conviver com o luto. Fez com que nós médicos ficássemos, nós médicos só não, toda a equipe de saúde ficasse mais humana. E começamos a dar muito valor nas assistentes sociais, porque se elas não blindassem, também não dessem notícias e ajudassem a gente a lidar com a situação, aí que seria um caos total. Seguinte, pode passar outro? Tá. Outro dado importante para nós da saúde. A pandemia expôs os limites da ciência. Precisamos todos estar a favor da ciência, mas precisamos também pensar que a ciência é limitado. Nos equivocamos em nossas crenças, né? E convertemos a ciência em algo absoluto, algo que ela não é. E nós vimos isso claramente na pandemia. Seguinte, dentro da UTI, tem que ter destaque isso. Vivi isso no dia a dia como diretor clínico e entrava na UTI e sentia. Tá? Essa estatística é real. 59%, 60% dos familiares acredita em milagre da recuperação do seu familiar. Não pode se desconsiderar isso. Não pode tirar a esperança do familiar, do filho, da mãe, do vizinho, do amigo, ou quem quer que seja. Nós temos que aprender uma maneira de lidar com isso, enquanto equipe de saúde, mesmo com as verdades e a história natural das doenças, mesmo a igreja dentro das suas diversas pastorais. Nesse aspecto, seguinte, foi muito importante durante a pandemia a unção dos enfermos. Chegando no final de vida, que todo mundo sabe que não é extrema unção. Unção não é uma mágica que dentro da UTI faz curar uma pessoa. Ao contrário, é um sacramento eclesial. E é também o ápice de um processo a favor e serviço dos irmãos enfermos de uma comunidade. Não deixem de dar ou de levar a unção dos enfermos se vocês conhecerem alguém que está dentro, principalmente de uma UTI. Seguinte, já falei isso aqui, só vou colocar um último item. Ter conhecimento de bioética que não se tinha dentro de uma UTI. A gente levava muito cientificamente, agora é muito pensado cara a passo. Isso é natural, é no dia a dia, não precisou fazer curso, foi um aprendizado de vida isso de todo mundo que estava. O seguinte, a dignidade do viver e do morrer, partindo para a parte final da minha apresentação. O desafio é considerar a questão da dignidade, uma dignidade no adeus à vida. Tá? Então vamos lá, o seguinte. Em 2005, eu estava saindo da campanha da fraternidade e surgiu na mesma época, eu não vou entrar nisso, nos detalhes principais, mas ocorreu a morte natural, ortotanásia, de João Paulo II, e essa foto levou a um texto nos maiores jornais do mundo, como se fosse, tipo assim, sofrimento em praça pública. Né? Se vocês forem ver a maioria das revistas Time, aqui no Brasil, veja essa foto. Não por acaso ele está com clérica, levantar até aqui em cima, porque ele estava com traqueostomia. Aqui tem um buraquinho, ele estava dentro do lugar que ele estava tratando, não foi para a UTI. Ele tratou com os médicos dele, tocou a vida dele com as múltiplas comorbidades invalidantes, lá no seu quarto dentro do Vaticano. Morte natural. Na mesma época, para não dizer na mesma semana, nos Estados Unidos, essa americana Terra Esquiavo, isso aqui é um cérebro normal, olhado por uma tomografia. Esse aqui é um cérebro totalmente deteriorado, porque ela teve um derrame a seguir uma involução cerebral. Ela tinha morte cerebral. Só vivia porque ela se alimentava por uma sonda alimentar. Essa sonda alimentar, a família e o advogado entraram para desligar, porque não queria que ela vivesse mais por todos aqueles motivos que eu falei anteriormente da cultura de morte. Desligaram. Papa João Paulo II morreu com ortotanásia ao lado no Vaticano, ao lado dos seus amigos e religiosos, e ela morreu abandonada no hospital porque desligaram a alimentação. Pode passar o seguinte, nos levou, e aqui está a Diocese de Cornélio Procópio, foi a primeira vez que foi até difícil para os padres, os convidei, 2 compareceram lá, acho que um deles
acho, não tenho certeza, o padre Donizete, agora Dom Donizete, foi bispo auxiliar de Porto Alegre, agora acho que é bispo auxiliar de Cascavel. Participou desse evento em 2005, que a gente já discutiu aquilo ali. Mas o que eu quero colocar é outro item agora. Seguinte. Vocês optariam, no seu final de vida, cada um que está aqui, podendo optar em morrer desse jeito ou morrer desse jeito? O de cima ou o de baixo? Então, vamos lá, há 2 exemplos para eu caminhar para a parte final da nossa apresentação. Pode passar o seguinte. A saga do Pelé começou em 2013. Ele fez cirurgia do quadril, teve insucesso. Na época, pegou problema de próstata, colocou prótese, teve rejeição, foi uma série de problemas. Tá? Além disso, o que importa é o seguinte, desde aquela época, a sua filha, que não era fora do casamento, a fisioterapeuta que cuidava dele. Não é a filha do casamento, a filha fora do casamento dele, que cuidava dele, uma fisioterapeuta, e que cuidou dele até o fim. E quem assistiu, sábado passado agora, a Supercopa Flamengo e Palmeiras, foi uma das que entrou com a taça na mão. Tá? Então, fica para a gente começar a pensar essas imagens daquilo que evolui e que nos dá esperança que esse mundo ainda é possível. Continua a saga do Pelé. Tá? Se casou, mas o que menos importa é que ele se casou a 3ª vez. O que importa é o seguinte, ele já estava com alta limitação. Já estava andando com bengala ou cadeira de roda. Em 2016, o que o impediu de acender a pira olímpica no Maracanã, na abertura da Olimpíada do Rio 2016. 2018, Pelé se encontra com o Éder Joffre. Eu pus o Éder Joffre por um motivo. O final de vida do Pelé foi complicações de câncer. O do Éder Joffre foi de demência pugilística. Em linguagem popular, um Alzheimer causado pela luta de boxe. Ele foi se deteriorando ao longo do tempo. 2 ídolos e ícones do nosso tempo tiveram, mas foram cuidados. Esperemos que nós também sejamos cuidados. Seguinte, 2019, Pelé internado em São Paulo, no Einstein, depois de passar por cirurgia de próstata na França. 2021, 2 anos atrás, Pelé, alta de Pelé, cadeira de roda, enfim, após cirurgia de câncer. Então, final de vida não é os 10 dias últimos de vida. Final de vida não é os últimos 15 anos de vida. Final de vida é isso aqui. A partir do momento que tem limitação, tem que cuidar. Pode passar o seguinte? Aí vem, manchete de todos os jornais. Pelé não responde mais ao tratamento e está em cuidados paliativos. Continua. Vamos passar o seguinte. Final de vida. A família do Pelé acompanhou o Pelé. As filhas de dentro dos 3 casamentos e as filhas de fora do casamento cuidaram dele até o fim. Aqui uma imagem de uma delas se debruçando sobre ele, publicada por ela, está aqui o nome dela, e a outra filha dele, aqui deitada no sofá, acompanhando o fim do Pelé. Aqui uma sonda nasogástrica, ou seja, não deixaram de dar comida para ele, que nem deixaram de dar para a terra esquiavo há 15 anos, 20 anos atrás, aproximadamente. Tá? Mas o mais bonito de tudo isso é um ponto de interrogação para todos nós. Passa o seguinte. O último desejo de Pelé. Pelé, porque a única coisa que os jornais, rádio e televisão criticaram ele, foi que ele não aceitava 2 filhos de uma filha que não reconheceu. Mas no último suspiro dele, ele pediu para ir e reconheceu os filhos que ele não tinha conhecido. Isso, no meu modo de ver, João Batista, ele recebeu uma absolvição em público, só não ajoelhou para rezar 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria. Essa absolvição foi feita por Dom Orani, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Num lindo texto escrito, que quem quiser entra na internet, o texto chama-se O Ícone Pelé. Ele teve várias dificuldades pessoais, marcou época, olha só. Os problemas deixamos na misericórdia de Deus. Grande aprendizado para nós. Grande aprendizado para nós. Porém, é bom lembrar das suas situações, papapá, enfim. Pode passar o seguinte.
e Dom Orani, quem quiser, leia uma das publicações da Aletheia, um ícone do esporte Pelé. É muito do resumo que eu estou falando hoje aqui. Ele fez 3 reflexões em cima do final de vida do Pelé, que é o tema da minha apresentação. A finitude da vida humana, a fugacidade desse mundo, as 3 reflexões dele. E uma que mostra que o nosso tempo, o esporte, é importantíssimo para a fraternidade humana. Tá? O que demonstra os pensamentos que a gente tem que fazer. E aí nós chegamos ao derradeiro dia. Pode passar o seguinte. Kelly, uma das filhas de Pelé, confirma a morte. E essa imagem é real, é da hora. Eu vou falar para vocês por quê. Eu duvido que tinha algum dos filhos que estavam lá, os 4 ou 5 dos 2 casamentos, os 3 ou 4 de filhos fora do casamento, que se preocupa, que ao pôr a mão aqui na hora que morrer, ia se preocupar em tirar o soro que estava dando, o equipo, a agulha que estava levando o soro nele. Se essa foto fosse programada, eles iam tirar isso aqui. É real, tá? O que mostra o acompanhamento familiar. Tá? Então, o que vocês optaram aqui para o fim de vida, está aqui um exemplo maravilhoso por todos os itens que foi feito. Tá? Essas fotos aqui, está aqui no contexto dela, rodou o mundo, então eu não estou transgredindo nada, espero que ninguém venha me processar, porque eu estou mostrando isso aquilo. Tá? O seguinte, não menos importante, pode passar outro. Na mesma época, Bento XVI, né, nos lembrou, em sua primeira carta encíclica, que a igreja, como comunidade, deve praticar o amor. Tá? A caridade, segundo Bento XVI, inspirou suas comunidades no serviço aos adoecidos. Tá? Tá? E a prática, estou resumindo aqui, especialmente tem que ser significativa no cuidado, Bento XVI, dos doentes. Ele tanto rezou que, ó, o seguinte, outro exemplo, acompanhamento da comunidade. Todos os jornais, peguei essas fotos do site do Vaticano. Perto do Papa até o fim. O secretário particular dele, que é esse aqui, o acompanhou até o fim. Mas tão importante quanto o secretário particular foram os membros da família do mosteiro onde ele viveu, que cuidaram dele nesses últimos 10 anos, e está o nome delas aqui. Se ele não tinha família do Pelé, ele foi cuidado pela comunidade que o acompanhou. Passo seguinte. 2 itens. No mesmo 2013 que o Pelé começou a sua saga, Bento XVI disse: me retiro para orar de modo adequado à minha idade, tá, e à diminuição de forças. A semana passada, 27 de janeiro, foi revelado o real motivo da renúncia dele. Tá? O verdadeiro motivo dele é a insônia. Na verdade, não era insônia. Eram os comprimidos que ele tomava para a insônia e que atingiram os seus limites, vários deles citados nesse texto, acho que é de conhecimento de todos aqui, que ele caiu, ficou ensanguentado no banheiro, teve uma série de situações e teve que abandonar, porque ele não conseguia dormir sem remédio. Está aí o motivo. Seguinte, isso me impediu, da mesma maneira que não impediu o Pelé de de viver na sua limitação, não impediu, tá? Em 2020, um ano e meio atrás, Bento XVI se despediu do seu irmão, padre também, Jorge. Aqui a foto que também rodou o mundo. Ou seja, na limitação, ele estava, além de ser cuidado, ele estava também, de alguma maneira, cuidando e dando assistência espiritual a alguém. Pode passar o seguinte? E Bento XVI, em fevereiro do ano passado, quando ele realmente achou que ele estava na proximidade da morte, ele soltou 3 frases que está por aí, eu vou ler as 3, me permitam. É de Bento XVI. Em breve me encontrarei perante o último juiz da minha vida. Na perspectiva da hora do juízo, como se torna clara a graça de ser cristão? E a terceira, o ser cristão dá-me conhecimento, mais ainda, a amizade com o juiz da minha vida, e permite-me atravessar com confiança a porta escura da morte. Continuando. Tá. Para meditar em relação ao outro item
no falecimento da fase final de vida do Papa Bento XVI. Em 28 de dezembro, 40 dias atrás, Papa Francisco fala: Bento XVI está muito doente. Não é essa imagem que eu queria colocar, não é essa frase. É o contexto disso. Passa o seguinte: na época, existia uma expectativa pela morte do Papa Bento XVI. A pergunta é, para todos nós aqui: essa atitude é cristã? Bom, fica para cada um resolver aquilo que pensa. Todavia, esse autor aqui, Francisco Vêneto, em 29/12, ele colocou, eu acompanho ele: preparar-se para a morte, seja própria, seja de outra pessoa, é profundamente cristã. A fé católica, aliás, resume essa postura como um célebre adágio: a morte ilumina a vida e a vida ilumina a morte. Então, eu penso que, eticamente, as especialistas em bioética aqui devem concordar também. O seguinte, né? E as últimas palavras de Bento XVI, tá aqui em latim: Jesus, eu te amo. Agora sim, eu vou entrar na fase final da minha apresentação. Me permita mais 2 minutos. Permite, Alisson? Você é o dono da coisa aqui, o Dom Ricardo não está aqui. Seguinte, o Evangelho Vitae, eu não vou ler tudo acima, que foi aqui um dos itens do VER da campanha da Fraternidade 2008, Fraternidade e Defesa da Vida, pergunta uma pergunta que a doutora Maria Emília já fez aqui na primeira apresentação dela: quem defenderá a justiça e o bem comum quando não se tiver mais noção do que é o bem e do que é o mal? Como ela colocou aqui muito em questão do relativismo. São várias realidades, tem várias respostas. Eu trouxe 2 ou 3, porque se eu fosse trazer tudo que eu imaginava e queria colocar, ele está aqui, nós não íamos almoçar. Já está tarde aqui para comer na casa do pão, um pãozinho ali com café com leite. O seguinte: quem deu o principal caminho no meu modo de ver? Bento XVI. Mesmo em uma sociedade em que as relações e serviços se pautem da justiça, faz necessária a caridade, pois isso é importante para os ativistas, para os ideólogos, se mirar muito nessa frase aqui de Bento XVI. Não há qualquer ordenamento estatal justo que se possa tornar supérfluo o serviço do amor. O amor está acima de tudo. Podemos fazer todas as políticas públicas, precisamos porque não temos nenhuma, mas Bento XVI deu o caminho. Outro sinal, seguinte: na parábola do bom samaritano, citada na carta Samaritano Bônus, um dos itens está aqui: a família, nós aqui somos todos família, desde sempre tem desempenhado um papel importante no cuidado. A presença da família, o apoio, o afeto constituem para o doente um fator terapêutico essencial. Recorda o Papa Francisco: a família foi desde sempre o hospital mais próximo. Fica aqui o exemplo. Por falar em família, seguinte, tá? Acho que alguns de vocês devem estar nessa foto aqui, né? Ano passado tivemos o Encontro Mundial das Famílias, e penso que para aquela pergunta anterior, dá para voltar uns 3? 3 slides, voltar 3. Mais um. Um para frente. Esse. Responder essa pergunta, agora vai para frente lá. Dom Ricardo deu uma pista aqui para nós. Pode passar o seguinte. E para isso estamos aqui reunidos, todos nós. O rapaz que brilhantemente cantou, tocou, com o filho que a Maria Emília elogiou e tal, enfim, cantou. Estamos aqui, só para louvar o Senhor, está aí. Ó. Não há sociedade justa, fraterna e frutuosa se a família não for forte e valorizada. Penso que foi Papa João Paulo II, enquanto Papa, que falou: o futuro da humanidade passa pela família. Mais do que nunca nós estamos vivendo isso. Seguinte, para entrar no encerramento, agora sim eu prometo para vocês, são os 3 últimos slides, né? Novamente, Bento XVI, tá?
Quem permanece por muito tempo próximo das pessoas que sofrem, conhece a angústia e as lágrimas. Mas também, é isso que eu tentei trazer para vocês aqui, o milagre da alegria, o fruto do amor, que mesmo em momentos difíceis, transborda o amor, transporta a dignidade e transporta a solidariedade, tudo aquilo que é a essência do ser humano. E Papa Bento XVI dizia, na igreja, os doentes evangelizam e recordam que a esperança repousa em Deus. E eu tenho 2 slides para encerrar. Um é de aprendizado próprio. Confesso em público, eu tinha esquecido dessa palavrinha, o seguinte, dessa palavrinha mágica chamada esperança. No meio da pandemia, minha esposa está ali, é testemunho disso, né? Eu falei, acabou o mundo, só via gente morrer, sentei, não lembrei da questão da esperança. Tá? Não, confesso. Aí, por acaso, tá? Lendo o site da CNBB, um artigo de Dom Frei Aloísio Dili, que a gente fica tanto trabalhando com respirador, com encaminhamento de paciente, com kit de intubação na UTI na pandemia, né? Com designação de um de outro, com funcionário médico, enfermeiro que pegou o Covid, tem que fazer alguma coisa, que esquece disso aqui. Quando eu li esse artigo, e eu resumi o que ele colocou aqui, parece que eu renasci. Não é nada. Uma coisa simples que estava no site da CNBB, escrito, não conheço Dom Frei Aloísio Dili, Bispo de Santa Cruz do Sul, terra do Avenida Futebol Clube. Né? Ó, e eu trouxe 3 itens dele aqui, antes do último slide, que eu acho mais importante do que o meu. Aprendemos na pandemia que não é possível viver sem esperança. A esperança, ela é constitutiva da nossa vida humana e espiritual. Mesmo que a morte atinja de alguma forma nossas famílias e nossas comunidades, restará a esperança de vida eterna de quem partiu. A gente profissional de saúde, principalmente a maioria com a qual tinha vivência, esquecemos a esperança de vida eterna. A nossa esperança estava numa cura mágica para a pandemia, estava numa vacina, estava no isso, naquilo, mas não estava nisso aqui. E para encerrar, né, o exemplo de alguém que serve de exemplo para todos nós, porque eu acho que ninguém daqui da sala tem a idade dela, 98 anos. Eu peguei há 15 dias atrás no TikTok, tá? Porque isso viralizou e é uma palavra sobre esperança de vida eterna. A bisavó TikToker, a dona Nani, né, viralizou com seus pensamentos poderosos sobre esperança de vida eterna, e é com isso que eu quero encerrar essa apresentação, que espero que tenha deixado para vocês pelo menos isso aqui, a esperança. Por que eu deveria ter medo de morrer? Ela respondendo por internauta, querido, ter medo do quê? Essa vida é apenas uma espera para a morte, é um tempo intermediário. Haverá perfeição na vida eterna, tudo será perfeito, nada de doença, nada de dor, nenhum problema em nenhuma direção. Só espero não pisar no pato da Maria Emília. Muito obrigado.